Fala, galera, tá gostando do conteúdo? Então aproveita, cara, curte e compartilha. E manda no grupo lá pros amigos tricolores, beleza? Saudações. É sua agora. Que isso? Ah. Não, trabalhinho de casa, né? Trabalhinho de Eu casa. venho pro Fluminense, falar de Fluminense, mas acabo voltando pro trabalho, não tem jeito, né? Cara, assim, é de uma forma bem objetiva, né? Porque eu acho que muita coisa que a gente vai falar, acho que acaba sendo repetitivo pelo que é divulgado aí. Mas um ponto que eu acho que logo de início que é importante reforçar é o seguinte. Os números são indiscutíveis, tá? Quando a gente for parar pra ver, analisar, não sei se todo mundo aqui chegou a analisar as demonstrações do Fluminense, mas você vai ver que teve aumentos nas receitas, aumentos nas despesas, quando digo despesas de custo, né? Todos os gastos envolvendo o Fluminense, e teve aumento no passivo do Fluminense. Então isso é indiscutível. O que eu acho que é discutível é o quê? Se a estratégia tomada pela gestão foi uma estratégia correta ou não. Aí eu acho que vai da opinião de cada um e tem certas coisas que a gente... Tem divergências ou não, né? Porque... Exato. E assim, volto a dizer, acho que ninguém aqui tá dentro lá do clube para saber exatamente o que tá acontecendo. A gente vê pela rotina, porque a gente acompanha o Fluminense aqui diariamente, né? Todos aqui, pelo menos. Então assim, a gente vê o que aconteceu no ano passado e a gente começa a ter aquelas noções. E vendo os números, você, então faz sentido o que ele fez ano passado. Começa a ter suas próprias conclusões. E é aquilo, você... discorda ou não, né? Aí são as opiniões de cada um. Mas os números estão aqui. O resumo, né? Assim, logo de início nas demonstrações, você vê a mensagem do presidente, né? Do Mário Bittencourt, e ali já tem um resumo, né? Basicamente. Para quem não quer ter o trabalho de olhar 50 páginas, que é 46 páginas que tem do demonstrativo, e realmente, para quem não é da área, é meio maçante, né? Meio cansativo. Pela carta dele, você vai ter uma noção, pelo menos, de um resumo do que foi o ano de 2023. Eu até trouxe aqui um pedacinho que eu acho que vale a pena até ler, já resume de certa forma, que ele diz o seguinte, que este documento mostra que o lucro operacional saltou de 7 milhões de reais no exercício anterior para 78 milhões de reais registrados no último mês de dezembro. Nosso programa de sócio futebol, que havia arrecadado 22 milhões de reais no exercício anterior, passou a pouco mais de 56 milhões em 2023. Levamos nossa receita de patrocínio de 32 para 50 milhões de reais. Conta que inclui rúbricas de licenciamento de produtos vendidos em nossas lojas e a venda de material esportivo. Nossa bilheteria arrecadou 32 milhões, enquanto no ano anterior havia arrecadado 21 milhões e meio. E por certo, tivemos um aumento importante na rubrica de premiações, passando de 68 milhões de reais para 188 milhões de reais. A única receita que a gente ficou abaixo foi a receita com venda de jogadores, né? Aquele mecanismo de solidariedade que faz sentido com tudo que foi falado no ano passado. Então, assim, a grande maioria das receitas a gente ficou acima. Foi muito positivo. O ano do Fluminense foi muito positivo com relação a essas receitas. Vem cá, deixar de vender alguns jogadores, que foi importante até para a conquista do título, foi uma das coisas que traduzem isso, né? E é o que a gente estava falando no início aqui, até antes, né? É a estratégia. Vamos lá, valeu a pena? Com certeza. Valeu. Nós ganhamos o título Quanto é que foi a premiação da Libertadores em relação à venda do André? A gente de premiação de título que nunca Libertadores tinha foi tido. 129 milhões. Só de premiação da Libertadores, equivalente a 129 milhões só disso. Aí é aquilo que a gente para discutir. Quando você for analisar os gastos, né, o passivo, que é um ponto realmente delicado, que todo mundo está falando, e é verdade, sim, a gente teve um aumento de 4%, no total, né, de 4% das obrigações. Né? Nosso passivo aumentou de... Deixa eu pegar aqui. Passou de 793 milhões para 822 milhões. Isso percentualmente falando é 4%. Mas se você for analisar linha a linha... Juros, no caso, né? Então, se eu for analisar a linha de tributos parcelados, aí eu falo de curto prazo ou longo prazo, né? Circulante, não circulante. Eu quero tentar ser o menos técnico possível. A gente teve no circulante um aumento nos tributos de 28%, né? Isso a pagar. E 19% no não circulante. O que dá a impressão, aí já é opinião minha, tá? A minha sensação. Que assim, parece que isso também, depois eu vou ler numa outra parte aqui, que é o plano da administração, né? Para os próximos anos. Que parece que está empurrando um pouco com a barriga essa questão dos tributos, né? Dessas dívidas. Esperando o quê? Esperando, não sei... Uma venda parcial para... Uma SAF, no caso, que você diz? Exato, que aí é o ponto que eu queria chegar. Ou seja, você já tem uma noção pela rotina do dia a dia, você já tem uma noção do que eu estou falando. Eu vou ler só 2 pontos, porque senão realmente fica muito grande, né? Mas os primeiros 2 pontos aqui dos planos de administração. O primeiro ponto. O Fluminense se uniu a outros 25 clubes do Brasil
para liderar a formação do novo bloco de negociação de direitos de transmissão de jogos, comercialização de propriedades publicitárias, direitos internacionais de transmissão e outros direitos, tá? Que é o ponto também que a gente vai falar com relação ao que fez com que o Fluminense ficasse com aquele superávit de 78 milhões. E o segundo ponto, para suportar as necessidades de reequacionamento das dívidas, investimento e em busca de melhorias de performance, prosseguiu nas negociações para a busca de investidor qualificado. Ou seja, o Fluminense, e o Mário já falou muitas vezes com relação a isso, que está procurando. Eu só acho que é o que a gente discute sempre, né, Ivo? Eu só acho que isso é uma coisa que, sinceramente, eu acho que é meio que um caminho sem volta. Acho que a gente vai precisar disso realmente para poder equacionar principalmente essas obrigações, né? Essas dívidas tributárias, esses empréstimos que a gente tem, dívidas trabalhistas também, que é outra coisa que tem enorme. Muita coisa. Então, assim, só que a gente tem vários exemplos aí de SAFs que, algumas que não estão dando muito certo, né? A gente sabe muito bem, e outras que estão, de certa forma, meio que funcionando. Então, assim, a experiência vai dizer o quê? Pô, e aí? Ó, isso aqui eu acho que a gente tem que ir por um caminho. Será que vale a pena a gente pegar essa empresa que não tá nem aí pro futebol, só pensa realmente no lucro, ou vamos pegar o cara que... Talvez a diferença... Desculpa te cortar, mas talvez, fala aí. talvez a diferença seja que o Fluminense não precisou se vender, não vai precisar se vender, no caso, né? Parte do futebol, nas pressas, né? Pra não acabar como fez o Botafogo e o Vasco. A do Vasco, eles estão tendo problema lá direto. Parece que a do Botafogo é a melhor que tem, né? No momento de todas as SAFs que tem no Brasil, parece que a do Botafogo é a melhor. O Curitiba tem os problemas dele, o Cruzeiro tem o problema dele lá também, que o... Acabou de vender. Acabou de vender o Ronaldo fez um golaço de placa, né, cara? Que ele comprou por uma bagatela, barato, parcelado, ia pagar devagarinho, antes de pagar tudo, já vendeu pelo dobro, triplo do preço. Então, mas esse é o ponto. Mas para concluir tua análise aí sobre as finanças do Fluminense, né? Pelo balancete do Fluminense. Pelo que você estudou aí, pelo que você viu aí dos números do Fluminense, você acha, Caio, que só uma SAF consegue resolver a dívida do Fluminense hoje? Cara, porque a dívida vem aumentando, né? Aumentou, eu falei. Parece que fica... porque assim, você fala 4%, parece até que é meio que inflação, né? Do ano pro outro é como se não tivesse mudado nada do ano passado, do ano retrasado pro ano passado. Então, assim, foi um ano extremamente positivo com relação às receitas? Foi. E a gente tem que pensar no todo. Aí o que eu falo da estratégia da gestão. A gente ganhou Libertadores. Então, só por isso, teoricamente, valeria a pena todo o esforço que o Mário fala, que ele fala num ponto aqui que eu acho que é importante, o Ivo. Pode ler. Reforçar. Um dos principais fatores a permitir a preservação do elenco e, portanto, a conquista da América foi a bem-sucedida operação de criação de um bloco comercial de venda de direitos de transmissão, embrião de uma futura liga de clubes. Veio daí a boa parte dos recursos com os quais contamos para dar estabilidade ao caixa, sem esquecer a performance do time. Aí um outro ponto aqui em cima que ele fala é o seguinte: são números muito expressivos com relação às receitas, né? Que foram construídos graças à organização de todas as áreas, mas não se alcança conquistas continentais como a que tivemos sem ousadia e sem coragem. E é um risco. Concordo, exato. Essa foi a tônica da decisão de não vendermos jogadores essenciais, mesmo sabendo a importância de exercer a venda de atletas como uma importante linha de receitas de um clube de futebol. Fato. Mas o fizemos com extrema responsabilidade. Sim. E assim, foi um risco. Sim. A gente poderia ter feito isso e não ter ganho a Libertadores. Sim. Fato. Mas valeu a pena com relação aí que a ele isso. fala em relação à coragem, né? Teve que ter e fez. E fez. Foi a decisão tomada pela Atlético, talvez pela torcida, olhando sem considerar números. Vamos lá, pós-torcida. Foi um dos melhores anos da nossa vida com relação ao Fluminense. É fato. Se não melhor. E todo mundo elogiou e não vendeu o André naquele momento. Pois é. E o que ele... Aí o ponto. Mas aí tem muito... A gente tá ouvindo muitas críticas e faz todo sentido. Eu respeito todas as críticas. Respeito de verdade. Porque aí são visões diferentes. Mas aí, ó, a gente teve que antecipar não sei quanto de cota aí, essa questão que eu li aqui agora, dos 200 e poucos milhões, a gente tá falando até com o Thiago aqui no início da live, antecipou 200 e poucos milhões para poder fechar o ano. Foi uma estratégia que eles tomaram para quê? Pra gente poder ganhar o título da Libertadores. Caio, a gente pode explicar um pouquinho mais pro pessoal que tá nos assistindo, entender o que foi essa antecipação de 200 e poucos milhões? Claro. Eu sei que tem uma diferenciação aí, né? A gente antecipou, mas não recebeu os 200 e poucos milhões. Acho que você pode trazer... Foi parte que disso, acontece? né? Foi um valor, foi parcelado. Na verdade, o que foi fechado? Eu vou ler aqui, pra ficar mais fácil, tá? A gente... Eu vou fazer um resumo, se precisar eu ler aqui. Mas o que acontece? Foi antecipado 20%. 20% dos direitos... O que eles fizeram?
parte do que eles tinham a receber desse grupo, né, que foi criado com esses 25 clubes, eles anteciparam através, acredito que seja de empréstimos. Acho que até que foi XP Investimentos que passou, não tenho certeza do banco que fez isso, não. Garantidor, né? Mas foram 20% dos direitos com os terceiros. Os terceiros são como se fosse uma antecipação realmente do recebimento que eles teriam a receber lá na frente. E quando receber, provavelmente já repasse isso para o banco direto. Cara, é importante frisar o tempo de serviço, né? São 50 anos. 50 anos. Adiantou 20% de 50 anos de cota de TV. Vai de 2025 a 2074. Caramba. O Fluminense adiantou 50% desse 20%, Não, 20% dessa cota. Ele tá pegando 20% com o banco disso, para poder fechar o ano. Mal comparando é que os clubes já faziam na época da Globo. Isso. Entendeu? Exato. E não foi só o Fluminense, não. Um poder de time fez isso. Vários tá? clubes fizeram isso. Vários clubes, não sei se todos eles, acho que alguns não fizeram, não, mas acho que a maioria fez, tá? Antecipou isso também. E desses 213.500, que representam esses 20%, a gente recebeu ainda, em 2023, 122.194. Milhões. Tá? Isso milhões, tô falando em milhões, tá? 122 milhões, perdão. Falando em 122 mil, 122 milhões. 194. Foram recebidos ainda durante o exercício de 2023. 91.306 constam registrados como contas a receber em 31 de dezembro de 2023. Desses 91 mil, 34 mil a gente tem previsão para receber em 2024 e 57 mil em maio de 2025. Ou seja, Tá. desse valor ainda tem uma parcela que vai cair. A receber. 24, 25. Isso os 200 e poucos mil foi registrado na Receita pelo regime de competência, assim que funciona, fato e tal. Foi registrado na Receita já, se vocês pegarem a DRE do Fluminense, vocês vão ver lá os 213 mil, que faz com que feche com os 78 milhões. E no outro ano ele joga-se futuros a receber, já entra Aí no já é balanço a recurso. receber como recurso. Aí já entra como caixa. Já entra Sim. direto no teu caixa para poder fazer Cara, isso. sim, Precisa. sim. Provavelmente foi essa rúbrica aí que salvou o fluxo de caixa do Fluminense em 2023. Até porque as receitas de título vieram no final do ano. Título, viagem, etc. Se a gente não tivesse ganho a Libertadores, Então, provavelmente foi essa necessidade de antecipar esses 20% Pra aí poder para fazer- equalizar o fluxo de caixa Para poder pagar os que já estavam jogando. Exato. Perfeito. o Pata isso. Negra tá fazendo uma pergunta aqui pra gente aqui. Podemos classificar a gestão do Mário Bittencourt como temerária? Cara, não acho que não. Não. Eu acho que não. Foi O que você arriscada. acha? Foi um pouco arriscada. Foi arriscada. A gente poderia não ter ganhado. Graças a Deus ganhamos. Mas assim, poderiam ter ganhado, poderia ter perdido, sei lá, uma venda, mas. Gente, mas é futebol. A gente Teve às que vezes arriscar, arrisca. Não tem. E deu super certo. Eu sou a favor E um ponto. como ele tocou. Deixa eu só ler um comentário aqui. O Leonardo Garcia, o Leonardo Garcia tá perguntando aqui. E a dívida dos clubes vai diminuir? Com a dívida do Fluminense. Eu acho que ele tá perguntando com a SAF. Eu acho que é essa a pergunta Não, dele. o que o Mário tá, assim, pelo menos na entrevista que ele faz, é o seguinte: Ele que a não tá ideia tentando seria deixar o crescer investimento muito. para poder pagar essas dívidas que tem. E é um caminho. A não sei que a gente, vamos lá, a gente tá falando que é o único caminho. O único caminho, não sei. Vai que a gente revela aí um novo Pelé, dois novos Pelés, ou não sei quantos por ano, todo ano aí um jogador no nível do André e começa a vender direto por um preço. Mas alto. hoje, assim, hoje você com a experiência que você tem, que é uma área que você trabalha, você poderia dizer aqui pra galera que tá aqui no chat aqui, que eu tô vendo gente falando, SAF é furada, que não sei o quê, o Mário é responsável. Mas você, o que você acha hoje no momento do Fluminense? Uma SAF poderia resolver o problema do Fluminense em relação às dívidas do clube? eu acho que boa parte da dívida, né? Se a gente for considerar que a gente tem 300 milhões, 327 milhões de... Peraí, deixa eu pegar. Pega aí. A gente tem 340 milhões no não circulante de dívida de tributos parcelados, ia ajudar bastante, não ia? Só, a gente não precisa nem ser especialista na área. Tricolor, resenha boa no canal Flu Resenha, toda segunda e quinta às 8h30 da noite. Valeu, tamo junto. Curte e compartilha nos seus grupos aí do Fluminense. Uma produção